Foi na quinta-feira, a gente teve um culto assim maravilhoso aqui, viu, irmão Jacques? Tinha só 9 pessoas, mas estava uma bênção o culto. E o irmão Beto trouxe uma palavra em Lucas capítulo 12. E depois eu fiquei lendo o restante, né, daquele capítulo, e Deus assim falando no meu coração. E hoje de manhã na escola dominical, tratamos assim também de um assunto parecido, ligado a isso que o irmão Beto esteve falando. E depois as crianças vieram apresentar aqui na frente e falaram um dos versículos que eu estava já no meu coração para ministrar. Eu falei, Deus está confirmando. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre a abundância que o dinheiro não pode comprar. Amém, gente? A abundância que o dinheiro não pode comprar. Você sabia que existe uma abundância, uma riqueza, né, que o dinheiro não pode pagar por ela? Essa riqueza só o Senhor Jesus pode nos dar. Eu quero convidar você a abrir comigo de novo em Lucas 12. Nós lemos no início do culto alguns versículos, mas eu quero ler a partir do verso 13. Lucas 12, a partir do verso 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, come, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra e te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesse capítulo 12, Jesus, ele faz algumas admoestações. E eu convoco os irmãos, convido os irmãos a chegarem em casa e ler esse capítulo 12 de Lucas. Jesus fala sobre a quem temer, não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus falou para temer aquele que tem poder de matar e depois lançar no inferno. Então, ele fala sobre a importância da gente não negá-lo diante dos homens, porque senão também será negado diante do Pai. E por fim, Jesus vai falar sobre finanças. Jesus chega a falar com aqueles ouvintes deles sobre o cuidado pessoal que nós temos, a nossa preocupação com os nossos, com aquilo que nós ganhamos. Mas ele falou lá no versículo 7, para a gente não preocupar com nada, sabe por quê? Porque até os cabelos da nossa cabeça estão o quê? Contados, estão contados. Ele diz assim: não temais, vocês valem mais do que os pardais. A gente tem hora que fica preocupado com os cabelos da gente, né? Mas Deus sabe o número de cada um deles, irmã Naide. Né? Se eu pegar um fio desse aqui, ó, eu não sei que cabelo é esse, mas Deus sabe qual que cabelo é esse. Aqui é o fio número, né, 13.804, né? Deus sabe o número disso. Às vezes nós é que não sabemos. Nosso Deus, ele conhece tudo a nosso respeito.
Então Jesus vai ensinando para aquelas pessoas, e ele vai agora ilustrar com uma parábola. Ele gostava de fazer isso, ilustrar com a história, para que os seus ouvintes pudessem saber do que realmente ele estava falando. Então, nós vamos falar de 2 personagens nesse livro de Lucas, mas o primeiro personagem é esse homem rico e insensato. Esse homem rico e insensato era um homem que tinha qualidades. Ele tinha qualidade, a gente não tem como negar que era um homem que tinha qualidades. Por quê? Um homem trabalhador, um homem que investia nas suas terras, tinha responsabilidade com a sua produção. E isso é louvável. É louvável quando você vê alguém que valoriza a terra, né? Tem uma fazenda e coloca a terra para produzir. Ele era um agricultor bem-sucedido, mas ele recebeu uma grande bênção e transformou essa bênção em uma maldição para a vida dele. A colheita dele, irmãos, foi assim colossal. Ele ficou tão abismado com aquela colheita que ele nem sabia onde guardar aquela colheita. Ele não tinha lugar para guardar, de tanto que era a colheita. Mas, infelizmente, esse homem, ele não agradeceu a Deus. Você não vê em nenhum momento ele dizer assim: graças te dou, Senhor, porque a terra produziu, porque o Senhor mandou chuva, o Senhor fertilizou a terra. Não, ele em nenhum momento ele dá graças a Deus, em nenhum momento ele dá a Deus uma expressão de agradecimento. Ele não meditou sobre a brevidade da vida, como que a nossa vida é breve. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa vida é como, às vezes, como uma flor que está, né, linda ali, radiante. Daí a pouquinho, a bichinha murcha e vai embora. É assim a nossa vida. Tem flores que duram mais tempo, né? Mas tem umas que rapidamente elas vão embora. Então, esse homem não pensou na brevidade da vida. Ele não sabia que naquela mesma noite em que ele estava celebrando seus novos celeiros, a morte iria bater na porta dele, e ele ia ficar o quê? Ia embora sem nada, porque quem morre não leva nada, gente, nada. Ele só pensou na provisão do corpo e esqueceu da sua alma. Irmãos, esse homem, ele não ajuntou tesouros na terra. Aqui no capítulo 12, lá no finalzinho, no verso, não bem no final, mas no verso 32, Jesus fala assim: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. No Evangelho de Mateus, nós vemos essa palavra escrita assim: não ajuntais para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Então esse homem só pensou aqui na terra. Ele não teve um pensamento relacionado com a eternidade. E esse homem nem passou de longe na mente dele a possibilidade de ser generoso. Ele podia pensar assim: olha, mas eu colhi tanto que eu vou dar um pouco para os pobres, para os menos favorecidos. Nós falamos muito disso hoje na escola do... A gente está estudando o livro de Neemias, e aquele povo que volta do cativeiro está ali morando entre ruínas, muito pobre, sem nada, cidade queimada. Neemias chega com a missão de reconstruir a cidade, mas ele descobre que além do povo estar pobre, também estava escravizado, porque aqueles irmãos, aqueles judeus mais ricos, o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro para os mais pobres, e como eles não tinham como pagar, Thalita, eles tinham que se entregar eles mesmos e a sua família como escravos. Eles procediam de forma usurada por causa do dinheiro. E Neemias, ele levanta
ali falando contra esse comportamento terrível. Então, às vezes nós temos tanto, esquecemos de ser generosos. Nós não olhamos a necessidade do outro. Se eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E era assim que os ricos daqueles dias de Neemias pensavam. E é assim que muita gente pensa, e foi assim que esse homem da parábola pensou. Eu tenho muitos bens, os bens são meus. Se você olhar aqui, você vai ver quantas vezes ele vai falar a palavra meus. Destruirei os meus celeiros, armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma. Então tudo ele era meu. Você está entendendo? Era um homem que só olhava para o próprio umbigo. Ele só pensava em si, ele não pensou em ninguém. E engraçado que a lei mosaica, o que a lei dizia? Quando alguém produzisse na terra, né, plantava ali, por exemplo, azeitonas, tinha aquela plantação, né, de oliveiras. Quando chegasse a época da colheita, eles não podiam colher tudo, eles davam uma passada colhendo, podiam rebuscar as oliveiras. O que é rebuscar? É tornar, ver se sobrou algumas nos galhos, né, Jacques? Por que eles não podiam rebuscar? Porque aquele que ficou nos galhos era para os mais pobres. Aí vinham as viúvas, vinham os órfãos, aqueles que não tinham nada, vinham colher aquelas sobras que ficaram nos galhos. A mesma coisa com os grãos, quando eles colhiam a cevada ou o trigo, a gente vê muito isso de Ruth. As pessoas pobres iam lá para rebuscar aquela plantação e pegar para si o seu sustento. Mas esse homem aqui da história, ele não lembrou disso, ele só lembrou assim: eu vou ter que construir celeiros maiores, porque essa plantação, essa colheita foi tão grande que eu não tenho onde guardar. E ele não pensou também na loucura que é você viver só pensando nesta vida que nós estamos vivendo aqui agora. Ele não pensou. E a gente tem que lembrar, irmão, que a palavra de Deus nos diz que nós não trouxemos nada para esse mundo. E quando a gente voltar, a gente também não leva nada. Tinha um colega meu que gostava muito de falar assim, que quando você vê passar um funeral, você não vê passar o baú carregando os bens junto com ele. Lá no antigo Egito, os faraós mandavam construir pirâmides, aquelas pirâmides tão visitadas, né, por pessoas do mundo inteiro. Na verdade, elas são túmulos gigantescos. Eles construíam aqueles túmulos, né, aquelas pirâmides colossais, e mandavam fazer câmaras, né, ocultas, e ali eles depositavam os seus tesouros, prata, ouro, joias, tudo. E ali, quando morria um daqueles faraós, ele era embalsamado, era colocado naqueles sarcófagos, né, muito bem preparados, e colocados ali, porque eles acreditavam que a riqueza tinha que estar com eles lá no outro mundo. Só que passou tempo, passou dia, viu, Lúcia? Alguém foi lá escavar, rebuscar aqueles lugares e descobriram que lá estavam as riquezas e lá estavam aquele corpo mumificado de centenas e centenas de anos, porque a gente não leva nada desse mundo. Então esse homem, ele pensou somente nessa vida aqui, não pensou na vida eterna. Mas Deus chamou esse homem, sabe de quê? Chamou esse homem de louco. Deus fala com ele assim, Jesus falou, mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? O que você preparou com tanto esmero? Derrubou os celeiros, construiu outros maiores, guardou a sua colheita. Mas esta noite te pedirão a tua alma. Você é louco. E nós aprendemos com essa palavra que o homem que põe a sua confiança nas coisas materiais, lembra de Deus, esse homem é um louco, viu, gente?
é um homem louco. O homem, ele pode fazer, irmãos, muitos planos. A palavra do Senhor diz, pode fazer muitos planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. É dele que vem a resposta. O dinheiro pode nos trazer muito conforto, muita coisa boa. É bom você poder comprar coisas, mas o dinheiro não pode livrar você da morte. Se fosse assim, né, reis, rainhas, grandes empresários não teriam morrido porque tinham dinheiro. Vou pegar um exemplo aqui, né, que falamos até dele hoje, né, Lúcio? Silvio Santos. Silvio Santos, irmãos, era multimilionário, mas foi embora. A rainha Elizabeth, com as suas joias, foi embora. Por quê? Porque o dinheiro não pode segurar ninguém nesse mundo, né? Mas a rainha de Soleil está aqui, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o homem que entesoura só para esse mundo é um homem louco. É por isso que o crente, irmãos, o crente não pode ter amor ao dinheiro. Quando Paulo fala assim, ó, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está falando que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é nocivo, não. Está falando que o amor ao dinheiro, quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, você é um louco. Quando você ama mais o dinheiro do que as pessoas, você é um louco. Você tem que sim lutar pelo dinheiro, trabalhar pelo dinheiro, mas você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Você tem que entender que o dinheiro é uma bênção para você. O dinheiro é algo que Deus te deu para você ser bênção na sua casa, na família, na vida da igreja, na sociedade. É para isso que serve o seu dinheiro. É para você ser uma bênção. Mas esse homem aqui tornou a sua prosperidade numa maldição. Tem gente, irmãos, que eles aprendem as coisas na palavra de Deus e eles praticam. Eu quero falar aqui, citar a nossa irmã legítima, que Deus recolheu essa semana. Aquela mulher tão simples, que não sabia ler. Pensa numa mulher rica. Era uma mulher rica porque ela valorizava tudo que lhe chegava às mãos. Ela morou, no fundo da casa da filha dela. Ela morou em lugares tão miudinhos. Uma família enorme morava num cômodo. Aí Deus deu para ela um lote lá no Vilaggio do Lago. Naquela época, ali não tinha nada, só poeira. Mas para ela, ela conseguiu o melhor lugar do mundo. Como ela contava vantagem, né, irmã Elizabeth? Deus me deu um lugar para construir uma casa. E ela construiu a casa. E com dificuldade, uma luta, toda vez que ela vinha aqui, anos e anos depois, ela louvava a Deus com a mesma alegria por aquela casa. Pensa numa mulher dizimista fiel. Ela ficava sem vir à igreja e você ia visitá-la. Ela dizia assim: irmã, leva o dízimo. Eu dizia: irmã, eu não vim aqui para buscar dízimo, eu vim te visitar, vim trazer a ceia. A senhora vai levar o dízimo na igreja. E ela vinha, irmãos, ela demorava a vir, mas quando ela vinha, ela trazia o dízimo de 3, 4 meses, de vez, né, já que ela trouxe o dízimo de 1 ano. Na época da pandemia, ela trouxe dízimo de 1 ano, entregou aqui na casa do Senhor. Era a riqueza que ela tinha, era fidelidade, né, Cacilda? Fidelidade. Uma mulher que entesourou bens na alma e nos céus. Deixou um legado de fidelidade, de fé. Deixou uma família, né, bem criada, embora nem todos sejam convertidos, mas um povo honesto, trabalhador e um povo que vivia, né, em redor dela. Então, estou citando esse exemplo para vocês verem que uma pessoa pode ser feliz com pouco e esse pouco transborda na vida dele, esse pouco transborda ao redor dele. Então, irmãos, o homem que vai entesourar para si mesmo, Jesus falou, e não é rico para com Deus, é um homem louco. Verso 21 diz: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, como é que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é ter um coração grato, é agradecer a Deus por tudo que você tem, pelo seu trabalho, agradecer a Deus pela sua casa, pela cama que você dorme, pelas roupas que você tem, pelo carro que você tem para andar. Agradeça a Deus por tudo,
Quando você entrar naquele carro, você fala: glória a Deus, aleluia, Jesus, eu tenho um veículo para passear com minha família. Quando você colocar a sua refeição no prato, diga: glória a Deus, eu tenho comida, eu tenho provisão na minha mesa. Isso é ser rico para com Deus. É uma pessoa que confia em Deus e não nos bens desse mundo. Mas aquele que é louco, ele deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que o dinheiro pode comprar. Nós precisamos, irmãos, aprender a confiar mais no provedor do que na provisão. Muitas vezes Deus nos dá tantas coisas boas e nós nos apegamos tanto àquelas coisas boas que passamos a dar mais valor à provisão do que ao provedor que nos deu tudo. Louvado seja Deus. Mas eu quero comentar sobre outro personagem desse livro. Esse personagem está lá no capítulo 21. Capítulo 21, Jesus estava observando e viu os ricos. Coloca para a gente, por favor, Lucas. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus estava no templo e ele, enquanto estava no templo, ele observava as pessoas se aproximando da caixa de ofertas. Os ricos talvez exibissem as suas moedas de ouro, talvez deixassem cair para que as pessoas vissem quanto eles tinham, talvez fizessem barulho para chamar a atenção. Olha o quanto eu estou entregando aqui. Mas Jesus, ele observa uma pobre viúva que não tem nada, e ela chega ali com 2 pequenas moedas, umas moedinhas, irmãos, tão humildes, tão simples. E Jesus, enquanto ele observa, ele não está preocupado com a quantidade, mas com a proporcionalidade. Ora, se aqueles ricos estavam dando o que lhes sobrava, eles podiam dar mais, estavam dando só a sobra. Mas aquela mulher que não tinha nada, ela dá em abundância, porque ela só tinha o quê? 2 pequenas moedas, ela não tinha mais nada. Ela diz aqui que aquelas 2 moedinhas, o que elas significavam na vida daquela mulher? Eram todo o seu sustento. Tudo que ela possuía era aquelas 2 moedinhas. Algumas traduções diz que eram 2 leptas. Essas 2 leptas equivaliam a 1/16 do salário de um trabalhador, do salário diário de um trabalhador. É como se você pegasse o que alguém ganha, dividisse por 16, né? Uma pessoa que trabalha como diarista divide por 16 e ali dá aquela soma. E essa mulher vem e entrega ali tudo. Talvez pudesse comprar alguns pãezinhos, talvez pudesse comprar alguns ovos, mas ela resolve entregar todo o seu sustento. Sabe como é que isso se chama, irmãos? Isso não é a fogueira santa não, viu? E chama-se confiança em Deus. Confiança de que Deus provê, de que Deus pode me dar tudo o que eu necessito, de que a minha necessidade está diante do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus suprirá em Cristo cada uma das nossas necessidades. Deus, irmãos, Ele não dá para a gente tudo que a gente pede. Senhor, eu quero, Senhor, eu não. Mas Deus não deixa a gente passar falta de nada. A Bíblia diz assim, ó: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus, Ele provê na vida do justo. Deus é aquele que alimenta. Deus é aquele que faz chover o pão dos céus. Eu gosto muito dos Salmos, quando o salmista fala que o nosso Deus fez chover cereal dos céus.
O nosso Deus, Ele foi lá e abriu a rocha e fez sair água limpa da rocha para um povo beber. Isso chama-se provisão no deserto. Talvez tenha alguém aqui passando por um deserto, um momento de luta, de dificuldade. Talvez está com uma questão, não pode pagar uma conta, está passando até uma vergonha, um constrangimento. Mas eu convido você a orar a esse Deus e dizer assim: Deus, Tu és Jeová Jiré, o Deus provedor, que o Senhor possa estar provendo na minha vida, porque eu quero ser um crente fiel ao Senhor, eu quero andar na Tua presença com integridade. Irmãos, Deus ouve esta oração, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja Deus. Essa contribuição que essa viúva dá, aos olhos humanos, era muito pequena, era algo assim desprezível, tão humildinha que era. Às vezes você vê, os pais ensinam as crianças ofertarem, dá uma moedinha para o pequenininho, né? Ele vem cá e levanta o pezinho tentando colocar a moeda no gasofilácio. Eu acho isso maravilhoso. E sabe, Deus vê esse gesto. Para Deus aquela moedinha é algo poderoso. Tem coisas que aos olhos dos homens parece muito pequeno, mas Deus trabalha com coisas pequenas. Lá no livro de Provérbios, por exemplo, quando Deus quer exemplo de alguém que trabalha, Deus não usa a força de um trabalhador musculoso. Ele fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e seja o quê? Sábio. Quando Deus quer falar sobre liderança, Deus dá o exemplo, sabe de quem? Dos gafanhotos, que andam em bandos e pousam sempre juntos e revoam juntos. Então Deus usa as coisas desprezíveis. Quem é que se importa com a formiga? Quem é que se importa com o gafanhoto? Mas Deus ilustra trabalho, liderança, usando essas pequenas criaturas que Ele mesmo criou, que Ele mesmo direcionou e deu essa capacidade de agir, né? Mesmo que não tenham inteligência, mas eles agem por instinto na direção de Deus. Então, queridos, quando você olha esse homem rico, que tinha tanto dinheiro, que destruiu celeiros para construir outros maiores, e não pensou em ninguém, não pensou em ser generoso, não pensou na sua alma. E quando você olha essa pobre viúva, que só tinha 2 moedinhas, você fala: meu Deus, que pessoas diferentes uma da outra, não é, gente? Que pessoas diferentes. Mas talvez alguém que entende bem de negócios pudesse elogiar esse homem louco, pudesse dizer assim: olha, muito bem, você está de parabéns, porque você soube plantar, soube investir na sua plantação, você deteve as pragas, né? Você acabou lá você soube pulverizar com o remédio certo, e você foi um vencedor, você está de parabéns. Nossa, você construiu celeiros, que coisa boa, você está de parabéns. Olha, você podia fazer para a gente uma palestra de como administrar os bens, não é, gente? Esse homem podia ser convidado até para palestrar para outros agricultores. Mas eles podiam olhar para aquela viúva e falar: senhora, faz favor aqui, a senhora é pobre, a senhora não tem nada, e a senhora quer dar o seu único dinheiro. Olha, a senhora precisa aprender a economizar. Como um porquinho de barro, guarda essas moedinhas. E não fica entregando isso na igreja, não. Pensa na senhora, na sua família. Você sabia que tem muita gente que ouve isso? Tem muita gente que é criticada porque dá oferta. Muita gente é criticada porque dá o dízimo. Então, talvez as pessoas iriam elogiar esse homem, iriam criticar a viúva. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela vai na contramão do mundo. O homem é chamado de louco, mas a mulher é elogiada por Jesus. Glória a Deus, amém, gente? O homem é chamado de louco e a mulher é elogiada. Jesus observa o que ela faz e ele diz assim: olha, essa viúva deu mais do que todos, porque ela deu todo o seu sustento. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos pensando o quanto que nós temos.
Será que eu sou rica como o homem dos celeiros? Ou será que eu sou tão pobre quanto a viúva das 2 moedinhas? Mas eu quero falar algo para você nessa noite. A Bíblia já nos dá um padrão de riqueza. Todos nós aqui diante de Deus temos o mesmo padrão de riqueza. O verso que eu li lá em Lucas 12:32 diz assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o quê? O seu reino. Então todos nós aqui, irmãos, já recebemos o quê? O reino de Deus. Todos nós aqui já temos essa herança gloriosa. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Você já tem o reino de Deus na sua vida. Esse é o padrão de Deus para o crente. Quando Deus olha para o crente, Ele não vê um homem rico, não vê um homem pobre. Ele vê um homem de cá, que eles têm o quê? O reino de Deus. Eles fazem parte da família de Deus. Lá em Romanos 8:16, Paulo vai dizer assim: ora, se vocês são filhos, vocês são também o quê? Herdeiros. E se vocês são herdeiros, vocês também são co-herdeiros com Cristo. A mesma herança, irmãos, que o Senhor Jesus tem nos céus, Deus entrega para nós também. Uma herança eterna, gloriosa. Uma herança que não pode ser corrompida, que não pode ser roubada. É algo tão poderoso, é tão maravilhoso, que nós poderíamos sair daqui hoje pulando de alegria, viu, Jaques, de saber que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus. Lá no livro de Efésios, Paulo também vai nos dizer algo maravilhoso. Lá em Efésios 2, no versículo, a partir do verso 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é uma promessa para o futuro, não é uma promessa para o ano que vem, não. Deus já fez você assentar nos lugares celestiais. Você é alguém importante para Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, tornou-se filho de Deus, tornou-se herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e já está assentado nas regiões celestiais. Então, quando você medir a sua riqueza, você pode dizer assim: eu sou rico para com Deus. Eu sou rico para com Deus, porque eu estou vivendo a riqueza que o Senhor me concedeu na palavra dele. Promessas fiéis, promessas verdadeiras. Às vezes nós ficamos tão preocupados com os bens desse mundo, preocupados com amanhã, que vou comer, que vou vestir, né, que vou fazer, que está subindo a gasolina, o café está quase R$100 o quilo. Mas o nosso Deus, irmãos, nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então fica olhando, medindo a sua vida pelo padrão desse mundo, não, porque você tem um Deus grande, amém? Seu Deus é grande e poderoso para te abençoar. Ele já te fez assentar nas regiões celestiais. Estamos aqui, só por enquanto. É uma passagem, mas quando Cristo Jesus, Ele vier na sua glória, levar a sua igreja, irmãos, nós iremos festejar diante dEle, recebendo essa herança inacessível, preparada para todos aqueles quanto receberam a Jesus como Salvador. Nós estamos realizando o trabalho na casa da irmã Rosinha, e a gente está falando lá do Pai Nosso em meu lar, né, irmã Rosinha? E nós falamos sobre
Quem é filho de Deus? Jesus ensina a orar, né? Pai nosso que estás nos céus. Deus é Pai, mas não é Pai de todos. Deus é Pai de todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Está escrito lá em João 1,12. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aqueles que creem no seu nome. Amém? Tem crente rico aqui, gente? Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa riqueza maravilhosa, que você possa no seu coração crer que você é rico para com Deus, sabendo que ser rico para com Deus é ser grato, é não ajuntar tesouros nos céus, e é confiar sua provisão nas mãos do Senhor e não nos bens desse mundo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela sua bondade, pela sua grandeza, e nós pedimos ao Senhor que encha o nosso coração, Pai, com a tua palavra. Enche o nosso coração, Pai, com os teus ensinamentos, com os teus preceitos, para que nós possamos entender, Pai, a grandeza do Senhor e tudo o que o Senhor tem para nós, que possamos olhar, Pai, e ver que nós somos feitura das tuas mãos, tornados filhos por adoção, e agora fomos feitos herdeiros com Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, Senhor, a juntar tesouros nos céus. Ensina-nos, Senhor, a juntar tesouros para a vida eterna, e assim nós seremos ricos para com Deus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas exaltem o Senhor. Amém.